Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Fórmula 3, né? Um dos primeiros vídeos aqui do canal foi um guia que eu fiz para a categoria, mas lá em 2021, né? Já se passaram 2 anos e a própria categoria mudou. Então acho que tá na hora de fazer um novo vídeo para atualizar vocês de como é disputada essa categoria, por que essa categoria é tão importante e também passar alguns detalhes que eu fui aprendendo ao longo dos anos sobre a Fórmula 3. Então, esse novo vídeo guia serve para você que quer conhecer e quer acompanhar a Fórmula 3 em 2023. Antes da gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e na descrição você vai encontrar aquele Linktree para todos os links do Japão FC, o projeto ao qual eu estou colaborando nesse momento, que fala tudo sobre o futebol japonês. Então, se você tiver interesse, os links estão aqui na descrição do vídeo. Bom, galera, começando com a Fórmula 3. Por que eu fiz esse novo vídeo? A categoria mudou nesses últimos 2 anos. Quando eu fiz o primeiro vídeo lá em 2021, uma nova regra estava sendo implementada, uma regra de 3 corridas por final de semana. 2 corridas sprint e uma corrida principal. Essa regra servia para tentar ajudar os pilotos a terem mais voltas com menos impacto físico. A gente precisa lembrar que, embora o carro da Fórmula 3 não seja tão potente nem como o da Fórmula 2, a gente também precisa lembrar que são pilotos mais jovens que estão disputando essa categoria. Então, o desgaste físico é muito parecido. Então, por isso, a categoria tenta ajudar diminuindo um pouco o número de voltas nas corridas, mas também colocando 2 corridas no final de semana para que o piloto faça uma corrida no sábado, depois descanse, faça uma corrida no domingo e descanse também. E aí, a Fórmula 3, né, falando um pouquinho da história da categoria, ela foi criada em 2019, sobre a tutela da FIA, né? A FIA gostaria de ter esse campeonato mundial da Fórmula 3, então ela acabou pegando a GP3 e colocou sob sua tutela, transformando a categoria para que ela pudesse acompanhar a Fórmula 1, né? Tal qual a Fórmula 2, a ideia é que esses jovens pilotos pudessem ter acesso a um fim de semana de Fórmula 1, participar desse final de semana, conhecer pessoas, fazer o próprio networking, que pode ajudar no futuro desses jovens pilotos, né? Então, a ideia era que isso fosse um circo, basicamente, né? Por isso que a gente chama de o circo da Fórmula 1, porque tem muita gente envolvida, inclusive a Fórmula 3 está por ali para ir acompanhando e pegando o jeito, né? Correndo com a mesma torcida. Porque antigamente, vamos supor, a Fórmula 1 estava correndo em Monza, mas a Fórmula 3, né, a GP3, estava correndo em Hockenheim, né? Então isso não ajudava os pilotos. Você tinha que enviar olheiros, precisa ver os vídeos para saber se vale a pena contar com aquele piloto. E a partir desse momento não, porque a Fórmula 1 está correndo em Monza, a Fórmula 3 também está correndo em Monza. Então fica muito mais fácil, por exemplo, para o Christian Horner observar um futuro talento que ele pode trazer para a asa dele na Red Bull. Então serve também para ajudar esses pilotos. Toda a ideia da FIA é para ajudar esses pilotos. Mas também, como eu citei, esse carro é menos potente e muito menos potente. Eu tenho aberto aqui o site da Fórmula 3, onde eles explicam um pouco sobre o carro e o motor, né? Vale lembrar, são carros iguais, né? Eu acho que eu não cheguei a dizer isso ainda nesse vídeo. Os carros são iguais, é o mesmo chassi e o mesmo motor para todos os 30 pilotos, né? E o que diferencia? O que vai fazer um piloto se destacar ou não? A qualidade da equipe, em primeiro lugar, né? A gente sabe que tem equipes grandes e equipes pequenas, e essas equipes têm a condição, né, se eu posso usar essa palavra, a condição de prover esses pilotos com uma equipe mais qualificada. Por exemplo, a Prema. A Prema é uma das grandes equipes da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Ela consegue se destacar porque o seu orçamento
consegue fazer com que a Prema consiga os profissionais mais qualificados do mercado. Então, profissional de desempenho, profissional de estratégia, profissional de boxe, esses caras mais qualificados vão fazer a diferença para a equipe ao longo do ano. E também a própria habilidade do piloto. Não é incomum que a gente veja, por exemplo, um carro da Prema, como são 3, né? São 3 carros por equipe na Fórmula 3, não é incomum que a gente veja um carro da Prema liderando, o outro carro da Prema lá no final do pelotão e o terceiro carro da Prema no meio do pelotão. Não é incomum, porque também depende muito da habilidade e da condição que o piloto tem de continuar treinando. Se você tem um piloto que não é de uma academia, é muito mais difícil do que, por exemplo, você estar junto de um piloto da academia da Red Bull, onde ele pode ter acesso a dados e simuladores da própria equipe da RBR, né? Então, tudo isso acaba fazendo a diferença para esses pilotos ao longo do campeonato. E vocês, se acompanharem a categoria, vão acabar percebendo que tem muito a ver com a qualidade da equipe e com a qualidade do piloto. E aí, falando do carro, a gente tem, como eu disse, os carros são idênticos, a gente tem um chassi da Lara, né, com o monocoque, a asa traseira e a asa dianteira feitas de fibra de carbono. Tudo isso de acordo com as regras que a FIA estabeleceu lá em 2019, quando criou a categoria para esse desenvolvimento dos carros. O motor é um motor Mecachrome de 6 cilindros, 3.4 litros, 380 HP, chega a 8.000 RPM, né? Então a gente vê que não é um motor tão rápido nem como o da Fórmula 2. O da Fórmula 2 eu vou confirmar no vídeo específico da Fórmula 2, mas dessa categoria acima, se eu não me engano, são 640, algo em torno de 640 HP. Então você percebe que não é um carro tão rápido, mas já é um carro com condições de expor esses pilotos até mesmo o desgaste da Fórmula 1 e da Fórmula 2. A caixa de câmbio tem 6 marchas, né? E os pneus são Pirelli. E tal qual a Fórmula 2, existem 3 compostos específicos que são desenvolvidos para a Fórmula 3. Se eu não me engano, não existe o pneu médio e não existe o pneu intermediário nesses compostos das categorias de base. É apenas o macio, o pneu duro e o pneu de chuva. E aí, na performance do site da Fórmula 3, vejam só como ainda é muito difícil, ainda mais para um jovem, né? A gente vê muitos caras ali de 16, 15 anos, 17 anos pilotando esses carros, então a gente vê como já é difícil também para eles. A velocidade máxima, né, a média da velocidade máxima colocada pela organização é de 300 km por hora. A força média de aceleração é 2.6 G, mais ou menos 2.6 G, então já é, né, complicado. Em frenagem é mais ou menos 1.9, né, a força exercida pela frenagem. A aceleração de 0 a 100 é em 3.1 segundos e a aceleração de 0 a 200 é 7.8 segundos em média. Então, você vê aí como, embora não seja um carro tão veloz como na 1 e na 2, o carro da 3 também exerce muito desgaste sobre os pilotos e, como eu disse, é até por isso que as etapas são divididas em 2 corridas por final de semana. E aí, falando das etapas, a gente chega então nas etapas, né? Esse ano são 10 etapas ao todo, passando por diversos países acompanhando a Fórmula 1. E como eu disse para vocês, a estrutura do final de semana passa por treino livre e classificação na sexta-feira, a corrida sprint no sábado e a corrida principal no domingo. E aí, quais são os países que vão receber a Fórmula 3 esse ano? A primeira etapa é juntamente com a Fórmula 1, em Sakhir, no Bahrein. Depois em Melbourne, na Austrália. O terceiro round em Imola, na Itália. Mônaco, Barcelona, na Espanha. Spielberg, na Áustria. Silverstone, no Reino Unido. Budapeste, na Hungria. Spa-Francorchamps, na Bélgica. E a temporada se encerra no final de semana do dia 31 de agosto ao dia 2 de setembro em Monza, na Itália.
Então a gente vê que o número de corridas também é diminuído para o pessoal da Fórmula 2. Quando vocês forem ver o vídeo da Fórmula 3, perdão. Quando vocês forem ver o vídeo da Fórmula 2, vocês vão ver que existem mais corridas, né? Então é mais desgaste. E, né, a gente pode ver 10 etapas, 20 corridas ao longo do ano. Então a gente vai ter ainda mais tempo, né? No ano passado eram menos etapas. Então a gente vai ter mais tempo para avaliar esses jovens pilotos na categoria. E aí você deve estar se perguntando quem que a Fórmula 2 já formou ao longo dos anos. Vou te passar a lista dos campeões. Em 2019, na primeira temporada, foi Robert Schwartzman, o russo, que é piloto da academia da Ferrari. Mas nesse campeonato também, olha só quem também passou. Marcus Armstrong, Gerhard Daruvala, Yuri Vips, Pedro Piquet, Christian Lundgaard, Yuki Tsunoda, que está na Fórmula 1, Liam Lawson, Verschoor, nomes que a gente conhece, o Logan Sargent, que tá chegando na Fórmula 1 esse ano. Então, olha só, nomes que a gente conhece, que passaram pela categoria no ano de 2019. Eu até achava que o Drugo estava aqui no meio também, mas eu não encontrei o nome dele. Não encontrei, 16º nesse ano. O Drogovic passou pela primeira temporada da Fórmula 3. E aí em 2020 a gente teve como campeão o Oscar Piastri, que está fazendo a estreia dele, né? Vai fazer a estreia dele esse ano na Fórmula 1 pela McLaren. Também passou o Theo Pourchaire, Frederic Vest. Então, grandes pilotos que a gente conhece do cenário dos monopostos. Em 2021, o campeão foi o norueguês Dennis Hauger. E o Jack Doohan foi o vice-campeão. O Clement Novalak foi o terceiro colocado naquele ano. Novalak, companheiro de equipe do Drugo na MP no ano passado. E aí, no ano passado, Vitor Martins acabou sendo campeão, com o Zane Maloney na segunda colocação e o Berman na terceira colocação, com o Isaac Hadjar na quarta. Guardem esses nomes, tá? É só um spoiler. Guardem esses nomes. Então, já tivemos todos esses campeões. E aí a gente chega para como estão as equipes nessa temporada. Eu não vou falar de todo mundo, eu vou falar dos principais nomes, de quem eu acho que vale a pena a gente ficar de olho. Mas saibam que são 30 pilotos no grid. Diferentemente da Fórmula 1 e da Fórmula 2, não são 2 carros por equipe, são 3 carros por equipe. A ideia de dar mais vagas e ajudar mais pilotos a se desenvolverem. Vou passar primeiro pelas equipes, depois a gente fala então um pouquinho dos pilotos. Quem está no campeonato? A Prema, a Trident, a ART, MP, Hitech, Van Amersfoort Racing, a VAR, a Carlin, Campus, Yenser Motorsport e a PHM Racing, que fez parceria com a Charrus. E aí a gente vai falar um pouquinho desses pilotos, né? Quem está no campeonato que vale a pena destaque? Começamos com 2 brasileiros. Pela VAR, pela Van Amersfoort Racing, está o nosso Caio Collet. O Caio, ele é muito bom. Ele tem... Ano passado não foi um ano bom para ele, tá? Mas ele é arrojado, ele vai para cima, ele faz manobras, ele faz ultrapassagens que mostram o quanto que ele tem competência, tem qualidade. Existe uma manobra dele em Spa, na Eau Rouge, que ele passa 2 carros que estão brigando por fora. É uma das manobras mais bonitas que eu já vi na minha vida. E infelizmente o Caio não conseguiu render tão bem ano passado. Mas agora ele muda, ele sai da MP e vai para VAR, né? Ele é piloto da academia da Alpine e o Alan Prost, guardem bem, o Alan Prost já disse em entrevista que o Caio pode e tem totais condições de ser o próximo brasileiro campeão mundial de Fórmula 1. Então, sem pressão, Caio, mas você é muito bom, você tem muita qualidade e eu torço para que você tenha uma grande temporada. E também entrando na categoria, nós temos o Roberto, eu esqueci o sobrenome dele, o Roberto Faria. Roberto Faria. Eu tava confundindo com Roberto Lemos, não sei porquê.
não sei como que isso veio na minha cabeça. Mas a gente tem o Roberto Faria, que tá acertando, já acertou com a PHM, correndo, né, ali em parceria com a Charrus. É um grande piloto, né? Não tive a oportunidade de acompanhar as corridas dele, mas os resultados e alguns grandes momentos que você pode encontrar aí pelo YouTube, pelo Twitter, mostram que é um piloto já com bastante qualidade, com bastante competência. Se a Charrus puder prover para ele uma grande equipe de estratégia de boxe, a gente vai acabar tendo grandes resultados do Beto Faria. Né? Então, toda a sorte do mundo, ele vai para sua primeira temporada na Fórmula 3. O Caio tá indo, se eu não me engano, para a terceira. E quem mais merece destaque aqui nessa brincadeira, nesse grid? Aliás, tem um terceiro brasileiro. É que ele foi anunciado há tanto tempo que eu tinha esquecido dele. Gabriel Bortoleto. Vai correr pela Trident, vai estar nas cabeças. A Trident é uma equipe fantástica, né? Corre ali junto com a Prema e com a RT pelos títulos da Fórmula 3. Então, Gabriel Bortoleto também está aí e é um grande piloto. Assim como o Beto Faria também tive a oportunidade de acompanhar por melhores momentos, né, de YouTube, de Twitter, mas também se mostrou um grande piloto, se mostrou um piloto já com uma maturidade muito grande, que sabe o momento de ultrapassar, sabe guardar pneu, sabe tem um conhecimento estratégico muito bom. Então acho que vem para as cabeças, né, o nosso Gabriel Bortoleto. E aí, tirando eles, nós temos o Zach O'Sullivan correndo pela Prema, também um grande piloto. Nós temos o Salsi correndo pela ART. Nós temos o Johnny Edgar e o Colapinto correndo pela MP. Nós temos o Montoya correndo pela Hightech. Nós temos também o Ido Corren correndo pela Carlin. Acho que de pilotos que merecem destaque, só esses. E também nós temos, vale destacar, porque é sempre legal a gente destacar isso, nós temos a Sofia Florsch. Eu não sei se é esse o nome dela, se pronuncia o nome dela, perdão. Mas nós temos a Sofia Florsch, a alemã, que vai completar aí 23 anos. Ela vai correr, né? E eu acho muito legal que abra um espaço para as mulheres nessas categorias. A gente tem muitas pilotas sensacional. Eu não sei se é pilotas ou pilotos, né? Essas pilotos, para mim fica estranho. Mas a gente tem diversas mulheres sensacionais no mundo do automobilismo, né? A própria Jamie Chadwick na W Series. Então eu fico muito feliz de ver o espaço que a FIA tá dando para essas mulheres. E eu torço muito para que a Sofia tenha um grande desempenho ao longo da temporada. Bom, galera, no mais é isso sobre a Fórmula 3. O vídeo longo, mas é um guia rápido. Tentei fazer um guia rápido da temporada. A temporada começa junto com a Fórmula 1, né, lá no Bahrein, lá em Sakir. E, como deixei bem claro, torcer sempre pelos nossos 3 brasileiros, o Gabriel Bortoleto, o Caio Collet e o Beto Faria, tá? Não se preocupem, ao longo da temporada, como agora nós temos 3 brasileiros, eu espero que eu consiga trazer para vocês o vídeo comentando as corridas, né, juntamente com a Fórmula 2. Logo mais, inclusive, também sai o guia da Fórmula 2 para esse ano, então eu espero que vocês acompanhem. E eu tô muito ansioso para essa temporada do automobilismo de base, até porque o Drugo foi o campeão da Fórmula 2 ano passado, né? E a gente tem condições de ter mais brasileiros campeões. A gente tem o Enzo assumindo um posto na academia da Red Bull e indo para Carlin. A gente tem o Gabriel Bortoleto vindo para as cabeças com a Trident, que é uma equipe já conhecida por ter grande desempenho na Fórmula 3. A gente tem o Caio cada vez mais amadurecido e depois de uma temporada não muito boa vai querer mostrar que veio. Então eu realmente estou bem ansioso para o que a gente pode ver dos brasileiros nessa temporada. Fora aquela torcida nossa para que o Stroll tome uma puniçãozinha na Fórmula 1 pro Drogovic assumir o carro da Aston Martin, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o seu like. E não se esquece, aqui na descrição, todos os links da Japão FC, o projeto que eu estou colaborando. Tudo sobre o futebol japonês. Então, se você quiser, tiver curiosidade, dá uma passadinha lá para acompanhar, beleza? No mais, eu agradeço mais uma vez a presença e a paciência de vocês
e até mais.